Meninas, vamos lá. Vamos construir juntas esse raciocínio. A pergunta diz: continuar lá, mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo sem acreditar numa mudança, como que eu faço? E eu queria, com todo o meu amor, escutem isso, com amor, com o amor de uma pessoa que tem pelo próximo, com ouvidos filtrados pelo amor. Não escutem isso com um tom de ódio, um tom de revolta, um tom de frustração, porque não é. Eu gostaria que vocês escutassem a explicação que eu vou dar e eu vou basear isso na Bíblia para fazer vocês entender qual é o perigo de continuar nesse lugar. O argumento de ficar lá para evangelizar está baseado, enraizado num senso de missão, de ficar lá para fazer a diferença, de ter sido chamado para um propósito, de pregar para as pessoas que estão lá, de ter amor pelas pessoas que lá estão, de ajudar aquele que está do meu lado, de não dar as costas para as pessoas, mas que revela, na realidade, um grande orgulho. E o orgulho, ele é o pai, ele é a mãe, né? Porque ela gera. O orgulho gera todos os outros pecados. E é um orgulho espiritual, porque ele transparece, né, esse cuidado, esse amor, essa coisa de cuidar. Estou aqui para fazer a diferença, por uma missão. E eu quero examinar à luz das escrituras, e eu vou trazer aqui alguns versos que eu já separei para a gente ver juntos, de que nós não fomos chamados para isso. Primeira coisa é que Deus não nos chamou para permanecer num lugar ou num sistema que rejeita o evangelho, que foi o caso que aconteceu agora, né? Rejeitou o evangelho. A Bíblia nunca ensinou que alguém deve permanecer num sistema de falsos ensinos religiosos, muito menos para tentar reformá-los por dentro. Pelo contrário, ela nos mostra que a gente tem que se separar do erro. E aí o texto que nos mostra isso de maneira evidente, 2 Coríntios 6, 14 a 17, diz o texto assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Por isso, retirai-vos do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Lá dentro, o Evangelho da Graça, ele é rejeitado. E ensinando, né, um sistema de salvação por obras, ou sinergicamente, Cristo e obras. Então, permanecer lá não é evangelismo. Permanecer lá é ser cúmplice de um sistema que engana pessoas. O segundo orgulho é o orgulho de se achar indispensável. Muitas das vezes as pessoas insistem nisso. Deus me chamou para ficar aqui, eu tenho um propósito, eu vou fazer a diferença. Isso é um orgulho. Orgulho espiritual, porque Deus não precisa de nós para salvar ninguém. O que ele precisa é que o evangelho seja pregado. Ele não precisa de nós. Ele mesmo se encarrega, né, de chamar os seus eleitos. 1 Coríntios 3, 6 e 7 vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. João 10, 27 e 28 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Então, se alguém recusa em sair de lá, achando que Deus colocou ali para salvar os outros, essa pessoa está colocando a si mesmo como centro da missão. Ou seja, sendo orgulhoso. Quer ver como isso é claro e evidente na Bíblia? Quando os apóstolos, eles chegavam em determinado lugar e que a mensagem era rejeitada, o que o próprio Senhor Jesus disse para eles? Mateus 10, 14. Se alguém não vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Atos 13, 50 e 51 vai dizer: mas os judeus ensinaram as mulheres religiosas e distintas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora de seus termos. Sacudido, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Ou seja, quando há uma rejeição do evangelho, a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo nos ordenou de sacudir o pó dos nossos pés e ir embora, porque o evangelho já foi rejeitado. Ou seja, sai e vai anunciar em outro lugar. Permanecer numa seita não é um chamado de Deus. A pessoa que alega permanecer porque tem um chamado, é um chamado que foi feito para si mesma, dela mesma, para ela mesma, porque ninguém pediu para ninguém ficar dentro de uma seita.
Segundo João 1, 10 e 11, vai dizer: se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, ou seja, a doutrina dos apóstolos, não receber em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Ou seja, Deus não tá chamando pra gente ficar num lugar que distorce o evangelho. Ele não tá falando pra gente ficar com quem não traz a doutrina de Cristo. Permanecer lá é seguir o seu chamado que você criou. Não é um chamado de Deus. E isso demonstra orgulho do coração. Outro sinal de orgulho é porque a gente não existe essa de missionário solitário. Nenhum missionário, mesmo esses que vão para países extremamente perseguidos, que o evangelho é perseguido e rejeitado, que o nome de Cristo não pode nem ser citado, eles nunca estão sozinhos. Eles estão contando com apoio, sendo suportados e apoiados por toda uma igreja. Não existe essa de, eu sou uma esperança aqui porque eu prego o evangelho pro meu irmão de banco. Gente, como que essas pessoas estão... Elas não têm apoio do corpo da igreja. Elas às vezes estão sendo alimentadas espiritualmente com aquilo que elas aprendem em outros lugares, porque nem é ali, sabe? A fonte do aprendizado dela, da fonte do ensino delas, nem tá sendo ali dentro daquela igreja, e de outro lugar ela tá trazendo pra lá pra dizer: estou alimentando as pessoas ao meu redor. Não existe, gente, missionário solitário. Não existe. A Efésios vai dizer, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, a gente sabe que a igreja, ela funciona com cada um, né, no seu dom, mas dentro do corpo da igreja, não sozinho. Não tem como ser missionário dentro de uma seita sem ter... sem estar sendo alimentado, tratado, discipulado, confrontado. Não existe. Não é mesmo assim. Não tem como nem definir isso. Então, em resumo, gente, permanecer lá dentro revela o orgulho espiritual e uma rebeldia contra a própria palavra de Deus. A pessoa que persiste nesse erro, ela está desobedecendo o mandamento que é: separe-se do erro. Ela está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus, porque Deus não chamou ninguém para permanecer no lugar herético, no ambiente herético. Provavelmente essa pessoa age por esse orgulho, achando que a sua presença é indispensável. Ela pode estar se enganando a si própria e outras pessoas, acreditando num chamado que Deus nunca deu. E ela pode estar... E aí eu acredito que essa é uma coisa que fomenta muito medo, né, de perder esses laços, de ter prejuízos, de perder vínculos emocionais, sociais, relacionais. E isso pode justificar a permanência ali dentro. Com toda a minha sinceridade, eu digo até mesmo pela minha experiência própria, mas não só pela minha, da grande maioria das pessoas que eu vejo ao meu redor, nós somos muito mais eficientes quando a gente tá fora do que dentro, tá? Pode dar uma falsa ilusão de que dentro as pessoas vão nos escutar. Eu vou ser aqui escutado. Mas, gente, veja o que tá acontecendo agora. A saída do irmão tem sido muito mais eficaz para as pessoas despertarem realmente, ter um chacoalhão, do que se ele permanecesse lá dentro, tá bom? Então, confiem. Sejam, assim, separem-se desse jugo desigual de estar sendo cúmplice de um culto feito para um Deus, né? Não para o Deus das Escrituras. Junte-se ao corpo de Cristo, seja humilde, seja discipulado, aprenda e sirva, mas sabendo porque está servindo.